Fala galera, beleza? Tudo bom? No vídeo de hoje do Cris Opina, vamos falar sobre Rogério Ceni, novo técnico do São Paulo, uma semana super tumultuada no tricolor paulista. Vamos falar também que história é essa de Pedro no Palmeiras e o fim de semana decisivo do time do Santos. Jogo importantíssimo na Ilha do Retiro contra o Sport. Então, galera, Cris opina aqui hoje sobre três assuntos. Primeiro, Rogério Ceni, novo técnico do time do São Paulo. Para muitos, não é surpresa. Para mim, particularmente, também não é surpresa, mesmo o atual presidente do São Paulo dando entrevista não tão distante que na gestão dele a chance do Rogério ser contratado era de 0%. Mas como a gente já sabe, palavra de dirigente no Brasil vale tanto quanto uma nota de R$ 3, né? Mas vamos lá, gente. Seguinte, o time do São Paulo não é terra arrasada. Para começar, não é terra arrasada. É um time que já fez bons jogos na temporada. Não foram muitos, concordo. A maioria deles no campeonato estadual, que é um campeonato de nível menor, mas que o São Paulo fez o que se propôs, que era vencer o título. Agora, se me perguntarem se eu acho a ideia de demitir o Crespo acertada ou não, eu digo que sim. Sim, porque o Crespo não conseguiu fazer o time do São Paulo evoluir. E na minha visão, um técnico de futebol, por mais que ele chegue no time não tendo uma pré-temporada, não tendo o tempo ideal de trabalho, se ele consegue chegar em um estágio de organização, um estágio de jogo, ele não pode regredir essa produção. Ele tem que sempre tentar evoluir. E o Crespo regrediu com o São Paulo por N fatores. O grupo não estava tanto com o técnico ultimamente quanto se imaginava. Preparação física do São Paulo horrível. Não consegue deixar os jogadores distantes do DM. Grandes jogadores rendendo pouco. Benítez, Igor Gomes já não era mais o mesmo Igor Gomes com o Diniz. Luan machucado e os poucos jogos que jogava não conseguia render o que já rendeu com o próprio Crespo. E sem contar nos atacantes, né? Pablo, Éder, o próprio Luciano fez bons jogos, dentre todos era o melhor, agora o Calleri já é o melhor, mas dentre eles já era o melhor. Então o Crespo teve várias pedras no caminho no comando do São Paulo, mas como eu disse, o time do São Paulo regrediu. Ele saiu de um ponto A, que era um ponto ok, campeão estadual, e tentar melhorar o que já era bom para poder fazer um bom brasileiro. Não estou dizendo que tinha que ser campeão brasileiro, até porque tem candidatos com elencos melhores e trabalhos mais estruturados. O próprio Flamengo, que na época era do Rogério Ceni, tinha um trabalho mais estruturado e era mais favorito do que o São Paulo ao título de 2021. Então, mas era, cara, fazer o papel que o Bragantino vem fazendo, que o Fortaleza vem fazendo, que o Corinthians vem fazendo, no começo não tão bom, mas agora já melhor. Então, eu concordo com a demissão do Crespo, concordo com o início do trabalho agora. O São Paulo não corre risco de rebaixamento, na minha opinião, não tem elenco para cair e não tem futebol para cair. Tem muita gente jogando menos do que o São Paulo, dentre eles o Santos, que a gente vai falar no próximo assunto aqui do vídeo. E a chegada do Rogério, a gente tem que esperar para ver. Eu creio que o Rogério ele consegue montar times organizados, mas times que não conseguem ser intensos durante uma maior parte da partida. São times que se acomodam, são times que parece que não veem no Rogério um técnico que cobre deles que eles sejam intensos durante o jogo inteiro. Então quero esperar para ver, quero ver se o Rogério consegue corrigir esse defeito que ele mostrou no time do Flamengo e também a relação entre ele e os jogadores, que talvez no São Paulo seja facilitada por ele ser o maior jogador da história do São Paulo. Beleza? Bom, galera, o assunto agora é o Santos. Final de semana decisivo para o time da Vila Belmiro. O Carille não consegue fazer o time do Santos render quanto pode. Se engana quem acha que o elenco do Santos é fraco, é para cair, não é. Tem jogadores de nível de Série A. É um time que tem uma espinha dorsal ok para poder permanecer na primeira divisão. Então o Carille tem sim obrigação de fazer o time do Santos permanecer na primeira divisão. O jogo contra o Sport, lá em Pernambuco, lá em Recife, vai ser muito difícil.
O Sport vem numa crescente, apesar da derrota no último jogo, vem numa crescente. O time do Cuiabá que venceu o Sport também está fazendo uma boa campanha, então foi uma vitória no Mato Grosso. Acredito que essa derrota não vai abalar o espírito de esperança de fugir do rebaixamento que o Sport está tendo agora. Então vai ser um jogo muito difícil, decisivo, porque são dois times que estão... Um é o primeiro fora da zona de rebaixamento e o outro é o 18º colocado. Então é um jogo que promete. O Santos precisa entrar concentrado, porque o Sport não tem cerimônia em deixar a bola com o adversário e o Carille não gosta da bola no pé do seu time. Então é um jogo perigoso para o Santos. Vejo muita cara de empate, que não é bom para nenhum dos dois, certo? O Bahia vencendo se aproxima muito, assim como o Grêmio, que ainda tem jogos a menos, é bom lembrar, lógico, contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro, mas tem a chance de arrancar pelo menos um ponto dentro desses dois jogos atrasados, existe. Então é um ponto a menos de vantagem que o Santos e o Sport têm com relação a esses adversários. Isso é fato. Então o Santos precisa ter ciência de que tem jogadores para poder permanecer na primeira divisão, tem jogadores para poder jogar um futebol melhor e entender que é necessário que um time grande bata no peito nesse momento e não faça como o Cruzeiro, não faça como o Internacional, não faça como o Corinthians, que foram times grandes com elenco que não era para poder cair para a segunda divisão também, assim como o do Grêmio, que está pior ainda do que o time do Santos, mas talvez a situação do Grêmio seja já irremediável. Não sei se o Grêmio tem escapatória nessa altura do campeonato, mesmo com a chegada do Mancini. Então, o Carille tem que fazer o time do Santos jogar mais, tem que fazer o Marinho jogar mais futebol, e vários outros jogadores o Santos tem para poder sair dessa situação. O goleiro João Paulo é um goleiro muito bom, o Felipe Jonathan, lateral, é um bom jogador, é jogador de Série A. Então, Diego Tardelli, Léo Batistão. Então, o time do Santos tem jogadores o suficiente para jogar um futebol melhor e permanecer na primeira divisão. Beleza? Isso é responsabilidade do Carille. Galera, antes de entrar no último assunto, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Você que tem amigo santista, você que é santista, você que tem amigo São Paulino, que é São Paulino, compartilhe o vídeo, mostre para ele se ele concorda, se ele discorda, discuta, debata, fala para ele vir aqui debater comigo. A gente está sempre aí para poder interagir com vocês, beleza? O último assunto é um assunto que já teve até mais em alta do que nessa data de gravação do vídeo. Acredito que uns 2 a 3 dias atrás, no meio da semana, aí, o assunto estava mais quente. Pedro no Palmeiras. Leila Pereira teria assessores, teria pessoas próximas a ela, que agora ela vai assumir como presidente do Palmeiras no próximo mandato. Essas pessoas gostariam de ver o Pedro com a camisa 9 do Palmeiras. Vamos lá. Minha opinião. Primeiro, pro Palmeiras, ótimo. O Pedro é uma realidade. Ele não é uma promessa, não tem dúvida que ele vai entregar 20 gols por temporada, 25 gols por temporada, coisa que os atacantes do Palmeiras não entregam. Segundo, pro Pedro, também acho legal. Acho que o Pedro, talvez, considerando que o Abel, mesmo que vença a Libertadores no dia 27 de novembro contra o Flamengo, não permaneça, a chance de chegar um treinador que apresente o futebol mais ofensivo, que beneficie o centroavante, porque o Palmeiras moe todos os centroavantes, assim como a seleção brasileira, moeu Luiz Adriano, moeu Rony na posição, moeu Daverson, moeu vários centroavantes que passaram pelo Palmeiras. O William Bigode já não consegue mais jogar como jogava, então o próprio Gabriel Jesus não era centroavante quando jogava no Palmeiras, então eu não me recordo de um centroavante fazendo muito sucesso com a camisa do Verdão, mas a chance do Pedro fazer era muito grande, porque ele é melhor do que todos esses na função de centroavante. Claro, é um fazedor de gols, tem categoria, faz o pivô como ninguém. Então, até nesse estilo de jogo do Abel Ferreira, que o Palmeiras não tem um centroavante com as características do Pedro de prender a zaga adversária e fazer o pivô para quem entra em velocidade, que seria uma característica interessante, que o Luiz Adriano, quando conseguiu fazer, houve os melhores momentos do time do Palmeiras do Abel Ferreira, seria uma ótima para o Pedro, uma ótima para o Palmeiras. O Pedro conseguiria uma sequência de jogos como titular. O Pedro com certeza faria gols.
e muito provavelmente seria convocado para a seleção brasileira. Não sei se iria para a Copa do Mundo, a concorrência está alta agora, com a chegada do Rafinha, do Antony, no ataque a concorrência está pesada. O Firmino, inclusive, marcou um hat-trick hoje, então a gente não sabe que Firmino vai ser esse que vai chegar na Copa do Mundo ano que vem, mas seria um ótimo para o Pedro. E para o Flamengo não seria bom, claro. O Flamengo que pagou 14 milhões de euros no Pedro, que tem no Pedro uma segurança quando o Gabigol vai para a seleção brasileira. Então, assim, acredito que pro Flamengo não seria legal vender o Pedro nesse momento para qualquer clube. E principalmente para um rival, reforçar um rival. Acredito que não é do feitio do Marcos Braz e da diretoria do Palmeiras, do Flamengo, desculpe, do Flamengo fazer esse tipo de negociação com o rival, entregar uma grande peça do seu elenco para um clube rival se reforçar. Então, é especulação. A multa do Pedro é, se não me engano, de 60 milhões de euros. Então o Palmeiras teria que fazer uma proposta indecente. Não estou dizendo que teria que pagar a multa, mas teria que fazer uma proposta indecente para o Flamengo, considerando que o Flamengo já pagou 14 milhões de euros, está pagando inclusive parcelada, né? Mas tem 14 milhões de euros investidos no Pedro. Teria que ser uma proposta indecente da diretoria do Palmeiras. Então é óbvio que seria só lucro para o Palmeiras se chegassem como um acordo e o valor não fosse tão estratosférico. Seria bom para o Pedro, para o Palmeiras e ruim para o Flamengo, até porque o Rodrigo Muniz, que era o centroavante que o Flamengo tinha como terceira opção, foi vendido no início da temporada, depois de fazer bons jogos no início do ano. No meio da temporada agora, na verdade, né? Fez gol no Campeonato Brasileiro, fez gol no Campeonato Carioca, era um centroavante que mostrava futuro, foi para o Fulham da Inglaterra, e no Fulham da Inglaterra já tem mostrado desenvolvimento nas mãos do Marco Silva. Beleza, gente? Então não acredito que o Flamengo fará esse tipo de negócio hoje com o time do Palmeiras. Não consigo ver a diretoria do Flamengo. Na minha opinião, seria um erro da diretoria, um acerto do Pedro e do Palmeiras. Porque, claro, o Pedro ficar como reserva do Gabigol não é bom para ele, é bom unicamente para o Flamengo. Tá? O Flamengo está pensando nele também, está no seu direito. Teve dinheiro para pagar para a Fiorentina 14 milhões de euros, tem dinheiro para bancar o salário e o Flamengo está no direito dele. Se o Pedro está se sentindo cômodo nessa situação, beleza, para o Flamengo está ótimo. Ele continua rendendo, continua fazendo os gols. Certo? Galera, era isso que eu queria deixar hoje no vídeo para vocês. Lembrando que coloquei nos stories do Instagram hoje que estamos querendo fazer um projeto de live com os inscritos no canal, com quem segue a gente no Instagram. Vai lá no Instagram Crisopina FC, segue lá que a gente vai começar a fazer algumas coisas diferentes lá e para vocês conseguirem acompanhar, vão lá e fiquem de olho no nosso perfil, beleza? Mais um vídeo do Crisopina FC para vocês. Deixem aí o que vocês acharam do vídeo e é isso. Até a próxima. Valeu, galera!